Queridos irmãos e irmãs, presentes na nossa igreja matriz, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, nós celebramos nesta noite o terceiro domingo do Advento, que é um domingo também chamado de Domingo Gaudete, que quer dizer Domingo da Alegria. Gaudium em latim quer dizer alegria. E nós celebramos esse domingo porque nós estamos próximos da festa do Natal. Para quem não sabe, o tempo do Advento, que é esse tempo de preparação para o Natal de Jesus, possui 4 domingos. Nós estamos no terceiro, ainda tem um outro domingo, que é o quarto domingo, e no outro, então, nós celebraremos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a cada domingo, a gente vai acendendo uma vela que faz parte da nossa espiritualidade, uma forma visível da gente saber em que momento nós estamos celebrando o advento de Jesus. E nós temos esse nome, como já falei, porque nos aproximamos do nascimento de Jesus, e é natural que as pessoas se alegrem diante de uma pessoa que está por vir, uma pessoa que me faz bem, uma pessoa que eu gosto. É normal que eu me alegre quando alguém que eu gosto está para chegar. Geralmente os pais, quando tem um filho, quando a mulher está grávida, eles se revestem de alegria quando está na proximidade daquela criança nascer. E quando a criança nasce, se faz alegria, se faz festa, porque aquela criança ali chegou. Nós também deveríamos e devemos sentir a mesma alegria, a mesma sensação com a chegada de Jesus, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa preparação, nessa ansiedade, vamos dizer assim, da chegada de Cristo Jesus, que obviamente já nasceu há mais de 2000 anos atrás, mas no entanto ainda continua nascendo no coração e na vida daquelas pessoas que o acolhem. O Evangelho de hoje, ele nos fala sobre uma figura muito importante da história da salvação, que é a figura de João Batista. João Batista é o homem da alegria. É o homem da alegria por quê? Porque desde o ventre materno, no ventre de Isabel, João Batista exulta de alegria. João Batista se alegra. Depois, quando o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela vai se tornar mãe do Salvador e diz para ela que Isabel está grávida há 6 meses, Nossa Senhora, após receber a mensagem do anjo e também ficar grávida, porque a gravidez de Nossa Senhora acontece ali na anunciação do anjo Gabriel, Jesus é concebido ali naquele momento, a sombra do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo paira sobre Nossa Senhora e ela concebe pela ação do Espírito. Então Nossa Senhora fica grávida ali naquele momento. Ela então depois vai ao encontro de Isabel, sua parenta, porque era uma mulher de idade. Lembrando que Isabel foi engravidar de João Batista já com uma idade avançada, assim diz a palavra de Deus. E Nossa Senhora é aquela que vai ajudar Isabel durante este período de gravidez até o momento em que a criança nasce. Por isso que o texto do Evangelho, se vocês forem perceber, termina dizendo que Nossa Senhora ficou com Isabel durante 3 meses, ou seja, 6 mais 3 vai dar 9 meses, o período em que se completa a gestação de uma mulher. Então Nossa Senhora fica até João Batista nascer. E ali naquele momento, no encontro de Nossa Senhora com Isabel, a criança fica alegre no ventre de Isabel. Por isso, João Batista é aquele homem que é o homem da alegria, o homem que fica feliz porque o seu Salvador chegou, porque o Messias, aquele que é anunciado pelos profetas, vem para salvar a humanidade. E aqui eu quero aproveitar para reler um pouco o Evangelho de hoje, para a gente ir refletindo alguns pontos interessantes
deste evangelho e da vida de João Batista. O evangelho inicia dizendo o seguinte: naquele tempo, João estava na prisão. Aqui é importante perceber que João Batista, ele está preso porque ele falava a verdade. Sobretudo denunciava o pecado de Herodes. Herodes era o governador da época e ele denunciava Herodes porque Herodes tinha um caso com a mulher do seu irmão, Herodíades. E João Batista dizia que isso não era certo, que isso não era correto. E muito embora ele ficasse constrangido, diz a palavra, embaraçado com as palavras de João Batista, mesmo assim eu gostava de ouvir João Batista, né? A gente tem um pouco disso, né? Que nem Herodes, a gente fica às vezes um pouco embaraçado quando se denuncia o pecado, mas a gente também gosta de ouvir a palavra de Deus porque sabe que a palavra de Deus é a verdade. E João Batista, ele se encontra preso exatamente por isso. Herodes manda prender João Batista por causa dessas denúncias. Geralmente aquelas pessoas que falam a verdade, o mundo tenta calar de todas as formas. O mundo tenta calar as pessoas que dizem a verdade. O mundo tenta calar as pessoas que denunciam o pecado. A gente mesmo costuma fazer isso, né? Às vezes a gente não gosta muito de vir na missa, na igreja, porque o padre vai falar do meu pecado, né? Vai falar daquilo que eu faço de errado. Tem muita gente que às vezes deixa de vir na missa ou na igreja porque se ofendeu por aquilo que o padre falou, mas aquilo que o padre falou é a realidade do pecado da pessoa, e ela não quer escutar a verdade. Ela não quer ouvir que ela está no pecado, que ela está no erro, que não é certo o que ela está fazendo, né? É como o filho ou a filha que às vezes o pai vai chamar a atenção e ele sai emburrado, né? Sabe que está errado, mas não gosta de ouvir. Sabe que fez uma coisa que não é certa, mas não gosta de ouvir, de ser chamado a atenção. Nós também, diante do nosso relacionamento com Deus, também nos comportamos dessa forma. A gente tenta de todas as formas calar a voz daqueles que falam a verdade. A gente gosta de ouvir aquilo que nos agrada. A gente gosta de ouvir as pessoas que na verdade são coniventes com o meu pecado, com a minha forma de pensar, com o meu comodismo. Eu não gosto de ouvir aquelas pessoas que me incomodam, que dizem que eu estou errado. Pelo contrário, eu gosto de ouvir as pessoas que pensam como eu penso, da mesma forma, que estão ali elogiando, aplaudindo o meu pecado, a minha forma de pensar Deus, a minha forma de conceber Deus. Por isso João Batista se encontra na prisão. Depois, o texto diz o seguinte: quando João Batista ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhes perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, João Batista, não tem sentido João Batista mandar irem perguntar se é Jesus de fato o Messias, aquele que deveria vir. Não tem sentido essa pergunta de João Batista. Não tem sentido. Por que não tem sentido? Primeiro porque João Batista era um parente próximo de Jesus. Com certeza conviveu com Jesus, tinham a mesma idade. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não era tão estranho a João Batista. Depois, quando João Batista batiza nosso Senhor Jesus Cristo, ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba, do céu descer dizer uma voz, que sai uma voz dizendo: este é o meu filho amado, fazei tudo o que ele vos disser. João Batista presenciou isso, não tinha dúvida que Jesus era de fato o Messias. Depois também, quando Jesus ia passando e João Batista estava com os seus discípulos, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Uma frase que a gente costuma dizer na oração eucarística, quando o padre eleva ali a hóstia, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Então, não tinha por que João Batista perguntar ou mandar perguntar se era de fato Jesus o Messias. Não tem sentido essa pergunta. João Batista não deveria ter esta dúvida. Mas, no entanto, João Batista pergunta com a seguinte provocação. É uma provocação. E mais do que uma provocação, é um desejo de João Batista fazer com que aqueles que agora o sigam, siga agora nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta de João Batista para saber se Jesus de fato era o Messias, não era nem tanto para ele, porque ele já sabia. A pergunta e a resposta que Jesus dá é exatamente para as pessoas, para os seus discípulos. É importante vocês saberem de uma curiosidade que João Batista tinha os seus discípulos, tinham pessoas que seguiam João Batista. Mas, no entanto, depois quando Jesus ele chega, depois quando Jesus ele começa a sua vida pública, muitos dos discípulos de João Batista começam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Um deles, por exemplo, é Santo André. Santo André era discípulo de João Batista, e no momento em que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, Santo André, ele deixa de seguir João Batista e começa a seguir Jesus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que João Batista ele entende que a sua missão, ela deu-se a sua completude. Ele veio para anunciar, para preparar o caminho de Deus, para mostrar quem era Jesus, e no momento que Jesus chega, ele então se recolhe. E aqui está um outro ponto interessante desta fala de João Batista, que é o fato de que todos nós, sem exceção nenhuma, temos uma única missão neste mundo. Quando nós nos entendemos que a nossa vida cristã, quando nós assumimos o nosso batismo, a nossa missão é mostrar Deus para o outro. Nós temos uma única missão: mostrar Deus para o outro, mostrar Cristo para o outro. Se a gente entendesse um pouquinho isso, eu acho que o mundo seria bem melhor. A nossa missão é mostrar Deus para os outros, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas de nós. A nossa missão é mostrar Deus. Essa é a nossa missão, desde o padre até as pessoas, os leigos e leigas, nossos irmãos e irmãs. A nossa missão é mostrar Jesus para o outro. E depois de ter mostrado Jesus para o outro, o que é que a gente deve fazer? Se recolher. A gente se recolhe. Por quê? Porque o protagonista da coisa não é eu, Padre Marcos, é Jesus. É nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, às vezes nós não entendemos muito bem isso, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que só vêm para a missa se o outro amigo vir. Tu vai para a missa? Vou. Tu não vai? Não, não vou. Ah, então não vou. Tu vai por causa do fulano, por causa de Jesus. Por quem tu vem? Ou às vezes o mais triste ainda, às vezes vem por causa do padre. Ah, é o padre tal que vai celebrar? Ah, eu vou. Não, então não vou. Ah, não vai ter missa, vai ter celebração. Ah, então não vou, vai ser leigo, vai ser só celebração, então não vou. Você adora Jesus ou adora o padre? Fazer por causa de Deus, por causa do padre. Tem vezes, tem pessoas até mesmo que mandam mensagem para mim, se é eu que vou celebrar, se é eu que vou fazer adoração. O que importa ser eu se não é? Não é Jesus que é o mais importante? Tem pessoas ainda às vezes que se afastam da igreja quando um padre que ela gostava muito é transferido, né? Não vem mais porque o padre não está lá. Não entendeu nada. Nós temos a missão de indicar Jesus para vocês. E a partir do momento que nós indicamos e mostramos Jesus para vocês, vocês têm a missão de continuar a caminhada. Até porque eu não vou ficar aqui para sempre, e nenhum de vocês também. Você que é pai, que é mãe, você não vai durar para sempre. Você tem a missão de mostrar as coisas de Deus para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a gente também deve procurar, nós de uma forma geral, entender um pouco isso, sabe? Seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. O outro é apenas o indicativo, apenas aponta para Jesus.
Nós temos essa missão de fazer isso. E João Batista, ele faz isso. Ele aponta o Cordeiro de Deus, ele cumpre com a sua missão. Depois também, ainda nesse pequeno trecho do Evangelho, o que nós podemos também tirar de proveito é o fato de que João Batista, ele não está preocupado consigo, ele está preocupado com outro. Vejam, João Batista está preso, ele está preso. E a pergunta que ele manda os seus discípulos fazerem a Jesus é se ele é de fato o Messias. Ele não manda Jesus perguntar a Jesus ou falar para Jesus: vim o libertar, vim tirar da cadeia, porque ele está sofrendo, etc, etc. Não, ele faz a pergunta com o desejo que os seus discípulos comecem a seguir Jesus, mas ao mesmo tempo tem a preocupação de que eles também sejam libertados, de uma libertação muito maior, que não é a libertação material, mas a libertação espiritual. João Batista se preocupa muito mais com os outros do que consigo mesmo. E isso aqui nos chama muita atenção, porque às vezes na nossa vida é primeiro a gente e depois o outro. E a gente até mesmo é influenciado a isso, né? Não sei para quem já viajou de avião, quando você viaja de avião, antes do avião decolar, a aeromoça ali, eles falam sobre as instruções de primeiros socorros diante de uma pane, diante de alguma situação que pode acontecer. E ali na orientação que eles nos dão é que se acontecer alguma coisa, as máscaras vão cair do teto, e eles dizem: primeiro coloque em você, depois no outro. Primeiro em você, depois no outro. É claro que, obviamente, é uma orientação de segurança, porque como é que você vai ajudar o outro se você está sem oxigênio, entendeu? Então, obviamente, mas ao mesmo tempo, é um pouco esse resquício de pensar primeiro em si, depois no outro. É uma mentalidade puramente mundana. Eu primeiro me salvo e depois salvo o outro. Eu primeiro me preocupo comigo e depois me preocupo com o outro. A dinâmica do evangelho, do cristianismo já é um pouco diferente. Eu me preocupo também com o outro. Eu me preocupo às vezes primeiro até mesmo do que o outro, do que comigo mesmo. Existe uma frase de uma beata, acho que é beata, que diz o seguinte: o primeiro é Deus, o segundo é o irmão e o terceiro sou eu. Primeiro é Deus, o segundo é o irmão, o terceiro sou eu. Eu sou sempre o terceiro. O segundo é sempre o meu irmão e o primeiro é sempre Deus. Então João Batista, ele se preocupa com os outros, por isso ele manda ir ao encontro de Jesus. Depois o texto continua dizendo o seguinte: Jesus, ao ouvir a mensagem, a pergunta de João Batista, que foi dada pelos seus discípulos, responde: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Tudo isso que Jesus descreve aqui é aquilo que acompanha a sua missão. Os milagres, os sinais, os prodígios, as coisas extraordinárias que Jesus realiza, têm uma única finalidade: despertar a fé no povo. A finalidade dos milagres de Jesus é dizer que de fato Ele é Deus, que de fato Ele é o Messias. Tanto é que Jesus, em um dos evangelhos, vai dizer o seguinte: se vocês não acreditam em mim por aquilo que eu falo, acreditem em mim pelo menos naquilo que acontece, pelo menos nas minhas obras, pelo menos nos milagres que acontecem. Os milagres de Jesus são um sinal, uma manifestação clara de que de fato Ele é o Messias. Algumas pessoas, ou a maioria, ou muitas pessoas, às vezes só começam a acreditar em Deus a partir de algo extraordinário, a partir de algo inusitado que acontece, a partir de algo sobrenatural que acontece. É uma fé muito fraca, posso dizer para vocês, mas não deixa de ser fé, mas é uma fé muito fraca. Por quê? Porque a fé cristã, ela não pode se basear
apenas em coisas extraordinárias que acontecem. A nossa fé é uma fé que nós classificamos como uma fé sobrenatural, ou seja, vai além da naturalidade das coisas, além do plano material, além do plano empírico, ou seja, vai muito mais além. Eu não posso basear minha fé em coisas extraordinárias que acontecem. Por exemplo, se essa vela não apagar, eu não vou acreditar que Deus existe. Eu não posso, se não acontecer tal milagre, então eu não acredito em Deus. Eu não posso. Infelizmente tem pessoas que se levam e que se deixam levar por essa realidade, por aquilo que vê, e se eu não ver, às vezes os ateus, ou as pessoas que têm pouca fé, os céticos, não acreditam em Deus. Por quê? Porque Deus não é comprovado cientificamente. Eles querem um objeto onde eles possam estudar, onde possa ser experimentado e possa ter constatação de que aquilo ali é fato, é verídico, aquilo ali dá certo. E Deus não é assim. A fé, ela não se dá a partir de experiências científicas. Não. Muito embora, obviamente, a fé se explica também pela razão. Mas não é o fundamental, não é o fundamental. E aqui também nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa, meus irmãos, com os nossos sentimentos. Às vezes as pessoas também vêm para a igreja, às vezes geralmente movidas pelos seus sentimentos. Hoje eu estou com vontade de rezar, por isso eu vou na igreja. Me deu uma vontade hoje de ir na igreja, eu vou lá. Hoje eu estou muito triste, estou precisando ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de consolo, por isso eu vou. Hoje eu estou com muita raiva, não vou na igreja, porque eu estou com raiva hoje, entendeu? Briguei com o marido, briguei com o filho, briguei com meu pai, com a minha mãe, não vou porque não estou bem hoje, então eu não vou. Não, hoje eu não vou porque trabalhei a semana toda, estou cansado, tenho direito, a descansar, então não vou. A nossa fé não pode ser movida pelos sentimentos. O sentimento ele engana. O sentimento ele engana. O sentimento é algo passageiro, é algo que ora você tem, ora você não tem. Você não pode ser movido a estar com Deus, a vir na casa de Deus simplesmente pelos sentimentos, só quando você tem vontade. Não pode ser assim. Por quê? Porque você corre o risco de vir só quando você tem vontade. Quando você não tiver, você não vem. Você corre o risco até mesmo de fazer as coisas apenas quando você tem vontade. E é interessante porque quando se trata do nosso trabalho, a gente não olha para o nosso sentimento, né? É todo dia que você acorda com vontade de ir trabalhar? Não, não é todo dia, mas você sabe que é importante. E você vai, porque se você não for, você vai pegar a falta e não vai receber o salário no final do mês, né? Você às vezes não está com vontade de ir para a aula, mas você vai por quê? Porque você tem que estudar, sabe que é bom, você tem que passar de ano, etc, etc. Você vai mesmo não querendo. Nessas oportunidades e em tantos exemplos que a gente poderia usar, a gente não usa o sentimento. A gente não é movido pelo sentimento. A gente é movido pela pertinência das coisas. Porque a gente sabe que é importante para mim, porque a gente sabe que é bom para mim, por isso eu vou, por isso eu faço. A gente deveria também ter o mesmo pensamento em relação à fé, em relação à nossa espiritualidade, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Eu não estou com vontade, mas eu vou mesmo assim. Não está legal, mas eu vou mesmo assim. Eu estou cansado, mas eu vou mesmo assim. Estou com preguiça, mas eu vou mesmo assim. Me arrastando que nem cobra, mas eu vou. Nós deveríamos também ter atitudes semelhantes como essas, que nem ir ao trabalho, que ir também na escola ou na faculdade. Por quê? Porque eu devo entender que isso é importante para mim. Por isso, tomem cuidado com os sentimentos. Sentimento de raiva, às vezes de fazer as coisas, de preguiça, até mesmo de vontade, porque os sentimentos enganam e a fé não pode ser movida pelos sentimentos. Nem sempre quando você vem na missa, você vai sentir alguma coisa, tenha certeza disso. Nem sempre quando você vir na adoração, você vai sentir alguma coisa. Nem sempre quando você vir na missa, o padre vai falar alguma coisa para te dar consolo. Às vezes você vai vir querendo uma palavra, alguma coisa, e você não vai ouvir nada. E será que Deus não agiu? Será que Deus não realizou alguma coisa?
Lá na frente a gente vai entender. Depois, quando os discípulos de João partem dali, depois de terem ouvido a voz de Jesus, a resposta de Jesus, Jesus continua falando para as multidões sobre João Batista e diz que João Batista é mais que um profeta. Ele diz assim: então, o que fostes ver? Um profeta? Ele diz: sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que veio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus faz um elogio a João Batista e confirma que de fato ele é um enviado de Deus. Ele é aquele que veio para preparar o lugar de Deus. Agora, João Batista tem uma particularidade muito interessante em relação aos outros profetas. Os outros profetas falaram de Deus, ouviram e foram inspirados por Deus para falarem de Deus, falarem as coisas de Deus. João Batista é aquele que não somente fala de Deus, mas fala de Deus porque viu a Deus. Viu a Deus. Viu a Deus. João Batista viu Jesus e por isso fala de Jesus, fala com a autoridade de Jesus. Os profetas queriam ter a alegria de ter visto o Messias, queriam ter visto Deus encarnado, mas não tiveram. João Batista foi o último dos profetas que teve a alegria de ver Deus encarnado e por isso fala de Deus com autoridade. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando da festa do Natal. É um momento feliz, é um momento de alegria, não pode ser um momento de tristeza. Nós não podemos encarar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como, de repente, umas crianças que os pais saem, eles ficam na casa aprontando, fazendo o que não deve, e quando sabem que o pai e a mãe estão vindo, eles ficam decepcionados, porque o pai e a mãe estão estragando a festa deles. Nós não podemos encarar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como um estraga-prazer. Deus veio acabar com a minha vida, com a minha alegria, né? Não, pelo contrário, nós devemos encarar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com alegria, porque cessará a tristeza, cessará a dor, vai cessar o cansaço. Eu fico pensando, meu Deus do céu, não vejo o dia que eu vou morrer, porque a gente não vai trabalhar mais, a gente não vai comer mais, entendeu? Não vai precisar tomar banho, trocar de roupa. Não precisar nada, é só alegria no céu. É só alegria, é só felicidade, entendeu? Eu não sei se vocês querem a felicidade ou querem ficar nesse mundo onde a gente cansa, se aborrece com outro, peca, né? Eu pelo menos não quero ficar aqui não. Eu quero ir para o céu, eu já quero ir. Se pudesse ir logo, para mim seria melhor, né? Mas a gente está esperando o dia que Deus conceder. Esperando o dia que Deus conceder. Mas a vinda de Deus na nossa vida deve ser um momento de alegria, porque tudo aquilo que é sofrimento, tudo aquilo que é ruim vai acabar. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. O sofrimento, a angústia, os desabores da vida, tudo irá acabar e tudo será feliz, tudo será alegre. A felicidade eterna reinará sobre as nossas vidas e é isso que nós esperamos e por isso que nós devemos nos alegrar. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, nesse dia que nós iniciamos também o tríduo, a Santa Luzia, nos ajudem neste caminho, dos quais elas já gozam da felicidade do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.